Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Pai amado, Senhor Jesus Cristo, Pai, obrigado, Senhor, te dou graça, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome, Senhor, estudando a palavra. Obrigado pelos irmãos que estão chegando agora no nosso grupo, Senhor, que estão podendo enriquecer cada vez mais, Senhor, que cada vez mais pessoas, Pai, de bom coração, Senhor, alinhados com os seus princípios, Senhor, possam chegar, Pai, no nosso devocional, para nos enriquecer, Senhor, da sua palavra. Nós possamos cada vez mais, Pai, nos aproximar de Ti, Senhor, sermos mais cada vez mais parecidos contigo, Pai, moer nosso orgulho, moer nossa vaidade, Senhor. Estamos aqui aprendendo, Pai, ensinando, Senhor, transbordando nos nossos corações, Pai, todo o amor que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Senhor, toda a graça, toda a misericórdia, Senhor. Nós possamos estar aqui, Senhor, alinhados contigo, Senhor, na caminhada, Senhor. Continue protegendo a nossa vida, protegendo nossas famílias, Senhor, protegendo nossas crianças, cobrindo sob o seu manto sagrado, nos revestindo, Senhor, com a sua armadura celestial, Senhor, protegendo a nossa mente. Nós possamos continuar cortando, Pai, todas as raízes de iniquidades, Pai, tudo que é raiz de amargura, de lamentação, Senhor, do nosso coração, que só possa sair, Pai, da nossa vida, Pai, frutos bons, Senhor, frutos que provêm, Pai, da sua bondade, da sua justiça, Senhor Jesus. Que essa manhã, Pai, nós possamos receber a dose necessária, a semente necessária para o dia de hoje. E o seu amor, Senhor, possa transbordar, Pai, através da nossa boca, Pai, no coração de outras pessoas, Senhor, por onde nós passarmos. Amém. Amém. Vamos lá, nosso segundo devocional de hoje, ok, né? Hoje temos um assunto muito importante, vamos falar sobre as nações da profecia, né? Ontem nós estudamos sobre a simbologia profética, eu até coloquei no grupo aí, né? Já tudo escrito direitinho para vocês pesquisar direitinho, né? Confirmar. Eu creio que no estudo de ontem não teve nenhuma dúvida não, né? Tá tudo ok? Podemos partir para o segundo estudo hoje, né? Ok. Então, vamos abrir a nossa Bíblia aí, lá no livro de Daniel, no capítulo 1, vamos ver do verso 1 até o verso 1 e 2, depois vamos para Daniel, capítulo 9, verso 2, tá bom? Muito bem. A gente sabe que o povo de Deus, em todo o tempo, em toda a época, foi rebelde com ele. Sempre Deus estendeu sua mão para nos buscar. Nós sempre estamos errados, né? O problema nunca estava com o Senhor, sempre com a gente. Então, Deus sempre chamou o seu povo, mas muitas vezes eram rebeldes, se desviavam do caminho. Então, chegou um momento que, às vezes, Deus precisava deixar que o seu povo fosse entregue aos pagãos, né, às nações, para que eles pudessem acordar. Foi o que aconteceu. Daniel tinha aproximadamente 17 anos quando foi para a Babilônia e ficou lá cativo cerca de 70 anos. Na realidade, Deus tinha uma intenção em deixar que isso acontecesse. O Templo de Jerusalém foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo, né, que Salomão construiu, e chegou um momento, Deus já havia avisado que esse templo ia ser destruído pelos babilônios, ok? Então, lá em Daniel, capítulo 12, ou capítulo 1, verso 1 e 2, você está com a sua Bíblia aberta, diz assim, ó, no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A esses levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Ele não só levou os objetos sagrados que usaram no templo de Salomão, como também ele levou cativo muitos prisioneiros para a Babilônia, né? Alguns ficou lá em extrema miséria, lá na cidade, ele cercou a cidade, destruiu a cidade, destruiu o templo, o que ele pôde levar, ele levou, e ele escolheu os mais nobres de Judá e levou para o palácio para servir, né, servir ao rei. Entre eles estavam 4 jovens, né, hebreus, que era Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que ficou assistindo ali no palácio do rei. Entre eles, o que mais se destacou foi Daniel. Os nomes deles foram trocados porque, quando Nabucodonosor levou-os para a sua terra, né, lá em Babilônia,
os nomes deles foram trocados para nomes de deuses pagãos, que era Sadraque, Mesaque e Abednego, e Daniel recebeu o nome de Beltesassar. Então, ficaram cativos lá por algum tempo, e a Bíblia fala que lá, agora você vai para Daniel, capítulo 9, Daniel 9, verso 1 e 2, tá? Então, eles ficaram lá cativos 70 anos, e a promessa de Deus, através de Jeremias, é que ele ia libertar o seu povo lá de dentro, certo? Acharam aí? Jeremias, Daniel 9, 1 e 2, diz assim, ó. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído como sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, eram de quantos anos? 70 anos. Então, eles iam ficar cativos lá em Babilônia 70 anos. Depois de 70 anos, Deus ia providenciar o libertador. A gente vai entender hoje quem foi esse libertador que Deus chamou para tirá-lo lá Babilônia. Então, ele entrou com 17 anos, 18 anos. Daniel só saiu lá com mais de 90 anos. Já velhinho, já saiu de Babilônia. E foi servir em outro reinado, que foi o segundo império que veio após Babilônia. Certo? Muito bem. Então, a história de hoje fala sobre as nações. Deus, ele revela o futuro, né? Então, eles ficaram cativos lá. E durante esse tempo ficaram ali servindo no palácio do rei. Então, Ciro, pode clicar a primeira parte aí, Ciro, por favor? Muito bem. Olha só o que diz aqui, ó. 96% das tentativas de prever o futuro dão o quê? Dão errado, né? Todas as profecias da Bíblia são o quê? Elas são exatas. Segundo, pode passar o segundo, Ciro? Lá em Isaías, no capítulo 46, verso 9 e 10, olha o que está escrito aí. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e que desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, certo? O próximo slide, pode passar, diz o seguinte, ó, que um terço da Bíblia revela o futuro com exatidão, ou seja, o grande Deus do universo é real e se preocupa com você, ok? Eu passei para vocês o dever de casa, o que vocês estudaram, né? Então, vamos entrar numa história profética, Deus revelando o futuro ali em Babilônia ao rei chamado Nabucodonosor, certo? Então, Nabucodonosor, ele está muito preocupado com o futuro. Geralmente, os impérios é assim, né? O que vai ser depois de mim? Geralmente, os reis tinham filhos homens, e esses homens assumiam, né, o seu reinado após a sua morte, né? Então, ele havia muita preocupação com ele com relação ao futuro. E Deus, como conhece os corações e conhece a mente das pessoas, em uma certa noite ele vai dormir, né? O rei vai dormir, e no seu leito de sono ele tem um sonho. Não foi uma visão, foi um sonho. E esse sonho ele viu alguma coisa que era muito peculiar a ele, ele ficou muito angustiado e de repente o sono acabou, né? E ele agora ficou preocupado porque ele sabia que o que ele tinha visto era algo muito importante. E aquilo estava angustiando ele muito, o que ele havia sonhado. Ele sabia, não lembrava o que era, ele esqueceu o sonho. O que ele faz? Ele agora é o seguinte, como ele tinha uma gama de astrólogo, encantador, caldeu, que jogava carta, jogava bússola, o que ele fez? Ele convocou essas pessoas, esses magos, astrólogos, e fez uma reunião e falou o seguinte, olha, eu tive um sonho nessa noite e esse sonho me angustiou muito, eu fiquei preocupado. E eu preciso saber que sonho é esse, né? Porque eu pago vocês para isso, né? Aí reuniu todo mundo, aí eles falaram assim, os magos, né? Falou assim, olha, rei, diz para a gente qual foi o sonho e elas vão te dar a interpretação, né? Geralmente o pessoal te cria nessa questão, você dava um tipo de sonho e a pessoa fazia a revelação. Só que ele não lembrava que sonho era. Ele não tinha como lembrar, se ele já havia esquecido. Então era algo impossível você lembrar o sonho. E ele falou o seguinte, ó, eu quero o sonho, o que eu vi, e eu quero a interpretação. Aí eles ali, ó, tentaram enrolar, vai para cá, vai para lá.
Aí ele falou assim, olha, se vocês não me fizerem saber o sonho que eu tive, né, eu pago a vocês para isso, e a interpretação do sonho, a casa de vocês eu vou mandar destruir. Vou mandar matar os filhos de vocês, as esposas de vocês, e vou derrubar as casas de vocês. E matar todos vocês. Aí, não puderam, e aí falaram assim, ó, o que o rei exige, só os deuses podem revelar e não mora com os homens. Aí foi o que o rei fez. Ele fez um decreto, né? Baixou um decreto, assinou um decreto, e mandou que fosse morto todos os sábios babilônicos, porque nenhum conseguiu fazer ele saber o sonho e a sua interpretação. Aí, lá tinha um chefe da guarda chamado Arioque, vocês leram lá, Arioque pega esse decreto e sai, e ele encontra Daniel. E Daniel pergunta a ele o porquê daquela ordem. Aí o chefe explica para ele que o rei estava chateado com isso, por aquilo. Aí Daniel pede que leve ele até a presença do rei. Aí Daniel é levado lá, até a presença do rei, e lá ele conversa com o rei e pede um tempo a ele, para que ele possa revelar o que o rei quer. E ele volta para casa, ele entra no seu quarto, no seu aposento, e lá ele ora a Deus. E Deus revela a Daniel o que o rei havia sonhado, como também a sua interpretação. Ok? Então a gente vai ver no estudo de hoje que sonho foi esse que ele teve, né? E o que significava o sonho que ele teve. Ok? Pode passar, Ciro? Primeiro toque aí, vamos lá. Diz aqui, ó. Lá em Daniel 2, verso 1. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve este sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Pode passar, assim. Nabucodonosor se esqueceu do sonho, né? E exigiu que os seus astrólogos lhe revelassem o sonho e a sua interpretação, certo? Pode passar? Só colocar o polegar, se você sabe, viu? Disseram os magos, olha o que eles disseram aqui, ó, Daniel 2, verso 10. Não há ninguém na terra que possa cumprir a palavra do rei, correto? Não há ninguém na terra que possa cumprir a palavra do rei. O que aconteceu? Daniel 2, verso 10, 11, 12, diz assim, ó. Então o rei se enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Então, Daniel, né, um jovem obediente a Deus, se apresentou ao rei e pediu que ele fosse dado um prazo para que o rei, né, para que desse ao rei a interpretação, certo? O que aconteceu? Então, Daniel entra no seu quarto, ele ora a Deus e Deus ouviu o pedido de Daniel. Porque se Daniel não tivesse revelado aquele sonho, ele também ia morrer, porque ele estava ali no palácio do rei para assistir ali na presença do rei. Então, disse Daniel, né? Daniel se apresentou ao rei e disse, olha, o mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem astrólogos, nem cantadores lhe podem revelar. Olha só que interessante, né? Mas, todavia, contudo, entretanto, há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer quando, nos últimos dias. Que dias eram esses? No final da história do planeta. Olha que coisa interessante, né? Então, Daniel agora volta ao rei para assim, ó, o que você sonhou, não tem ninguém que possa revelar. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios. Ele fez ao rei você saber o que há de acontecer nos últimos dias. Aí agora Daniel agora começa a revelar ao rei o sonho. E quando ele começa a dizer o que ele havia sonhado, a mente do rei faz assim, ó, ela abre, porque o que ele havia sonhado era algo peculiar do seu próprio reino. Deus não deu a ele nada diferente. Se você ver essa estátua que você está vendo aí, ó, era um tipo de vestimenta que os caldeus usavam naquela época. Era uma vestimenta, um jeito que eles se vestiam, era algo peculiar. Só que o rei não lembrava de forma alguma como acontece com a gente, né? Quantas vezes você tem um sonho e o sono passa e você esquece, é ou não é? Aí, de repente, você vai andando pela rua, em algum lugar,
Aí vem alguma coisa, você tenta lembrar, tenta, aí de repente vem alguma coisa que faz você recordar o sonho que você teve. Já aconteceu comigo isso várias vezes. Aí ele fala assim, ó, tu, ó rei, estavas vendo, eis aqui uma grande estátua. Esta era de extraordinário esplendor, né? Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Aí ele começa, ó, a cabeça da estátua era de ouro fino, né? O peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro, né? Então, olha só, pode passar, Ciro? Quando estavas olhando, né? Então, quando estavas olhando, ele viu os metais, né? A estátua, e decifrou, ó, a cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés em par de ferro e em par de barro. Até aí tudo bem. Mas quando você estava olhando no teu sonho, né? Uma pedra, ela foi cortada sem auxílio de mãos e veio do céu e feriu a estátua dos pés, de ferro e de barro, né? Porque os pés eram de ferro e parte de barro. O que aconteceu? Quando ela bate nos pés da estátua, ela esmiuçou, né? Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Olha só que sonho confuso que ele teve, e agora Daniel vai passar para ele a interpretação. Vai passar? Então, aqui, ó, Daniel 2, 37 a 31. Ele diz assim, ó, Rei Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. Gente, Nabucodonosor ficou assim maravilhado quando ele ouviu dizer que ele era a cabeça de ouro. O maior império até então, né, que existiu no planeta foi Babilônia, com seus muros suspensos, né, os seus jardins suspensos, seus muros internos e externos, né? Para você ter ideia, alguns historiadores que Babilônia, os seus muros, cerca de quase 100 metros de altura, era uma fortaleza inexpugnável. Pra você ter ideia, os muros eram tão largos que dava para passar um automóvel em cima sem nenhum problema, os externos e o interno. E lá em Babilônia havia um arqueduto, era mais ou menos da cidade de São Paulo, Ciro. Babilônia, mais ou menos por aí. Era toda cercada a cidade, era impossível que os seus inimigos ultrapassassem seus muros, né? E havia um duto, né? O rio Eufrates, que banhava a cidade. Esse duto ele entrava pelos muros, por baixo do muro, né? E cercava todo o muro da cidade para que os inimigos não passassem por baixo da cidade. Então, era uma cidade totalmente fortificada, impossível de ser derrubada por causa da altura dos seus muros e a largura deles, e também era protegida por baixo, caso os seus inimigos pudessem passar, né? Então, ele foi chamado o quê? A Cidade Dourada, porque o ouro, alguma coisa interessante, Deus não colocou aquilo ali à toa. Era porque, exatamente, o ouro, lá em Babilônia havia muitos templos, e principalmente o templo de Marduk, né? Na terra de Siná, quando ele trouxe os seus objetos sagrados do templo de Jerusalém e levou para o palácio, para a casa do seu Deus. Então, Babilônia tinha templos dourados. Por isso que ele foi representado aqui com uma cabeça de ouro. Olha que coisa interessante, né? A cabeça de ouro era o rei Nabucodonosor, o seu império. Só que o seu império durou do ano 606 ao ano 538 a.C. Se você somar aqui, ó, é interessante. Pelo tamanho da cabeça, né, você vê que os objetos, a cabeça é pequena, o peito e os braços é maior do que a cabeça, o ventre é menor do que o peito e os braços, e as pernas é maior do que a cabeça, do que o peito, do que o cobre, certo? E os pés da estátua é a menor parte que existe. Então, pelo tamanho da cabeça, você tem mais ou menos uma ideia de quanto tempo ele reinou. Então, ele governou do ano 606 até o ano 538 a.C. Pelo tamanho da cabeça, você entende não só o poder que ele tinha, como também o tempo de reinado que ele ficaria no mundo. Ou seja, Babilônia durou apenas 66 anos. Se você fizer o cálculo do ano 606, porque ele vinha decrescendo, a 538,
Então, ele governou do ano 606 a 538. Lá em Isaías 14, verso 4, chama Babilônia a cidade dourada. Então, ele entendeu ali que o primeiro império mais poderoso era o dele. Só que Deus falou que depois dele viria um outro inferior ao dele, que era um reino, pode passar assim, um reino de prata. Se você observar, né? Dá um toque para a gente ver aqui, ó. Então Deus avisou que Babilônia seria totalmente destruída e que jamais seria habitada, né? Lá em Isaías 13, verso 9 a 20, se você quiser ler depois, né? Fala que ela nunca mais ia ser habitada. Isaías fala que os lobos iam passar por lá, ia uivar nos seus palácios, que o árabe ia passar, né, e não ia armar sua tenda lá dentro, só os chacais iam viver dentro do seu palácio. E assim foi. Vários governantes tentou colocar o império lá em Babilônia e não conseguiram, porque Deus falou que ela nunca mais seria habitada. Se você pudesse hoje ir até lá no Iraque, né, lá em Bagdá, onde está as ruínas babilônicas, você vai ver lá, na entrada do palácio, lá alguns símbolos que identificam, e lá não tem mais nada a não ser as ruínas de Babilônia, né? Então Deus falou que o seu império ia passar e que viria um outro inferior ao dele. Lá em Daniel 2:39 diz assim, ó, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, né? E um terceiro de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então, que reino foi esse segundo que suplantou, pode passar, Ciro, o reino da Babilônia? Qual foi o reino? A Média e a Pérsia, certo? Então, a parte prata, inferior ao ouro, viria o quê? Viria o segundo império maior do mundo, que foi o Império Medo-Persa. Você vê aqui, ó, Ciro venceu e destruiu Babilônia pelo poder de Deus. E assim aconteceu. Então, a Média Pérsia, ela governou do ano 536 até o ano 331, né? Então, como o braço e o peito é maior que a cabeça, certo? Isso quer dizer que Ciro e Dario governaram o mundo por 208 anos, pelo tamanho do peito e dos braços da estátua. Observe que a estátua está com os braços cruzados. Por quê? Porque Ciro e Dario se juntaram, ó, deram as mãos para tirar Babilônia de circulação. E assim aconteceu, né? Dario e Ciro se juntaram, e tiraram Babilônia de circulação. Então, foi um reino inferior? Foi, mas conseguiram tirar a Babilônia e a Média-Pérsia tomou o domínio de todo mundo naquela época. Agora, por que prata? Deus não colocou isso à toa. Segundo historiadores, prata, a Média-Pérsia, ela desenvolveu um sistema de tributo cobrado em prata. Então, não foi à toa que isso aqui está. Deus nunca coloca nada à toa, correto? Então, a Média-Pérsia seria o segundo império que governou apenas 208 anos, ok? Depois viria o quê? Pode passar, Ciro? Um outro reino de metal ou de bronze, né? Que seria aqui o quê? O Alexandre o Grande. Aqui, ó, Alexandre o Grande conquistou o mundo em poucos anos, né? Então, a Grécia, ela foi aqui representada, né, pelo quadril de bronze, que governou do ano 331, quando a Média Pérsia perde o governo, perde o poder, e vai até o ano 168 a.C. Interessante. Por que o bronze, o metal? Não é? Por quê? Porque os gregos eles desenvolveram um sistema de capacetes, espadas e escudos feitos de cobre. Então, a profecia ela se encaixa perfeitamente, certo? Então, Alexandre, muito novo, né? Aprendeu a guerrear com seu pai Filipe, né? Estudado naquelas escolas dos filósofos gregos, né? Platão, Aristóteles. Então, ele, com pouca idade, governou o planeta, muito novo, muito novo. Então, ele morre ali com 33, 32, 33 anos, gerador de todo o Império Grego-Macedônio, certo? Então, esse foi o terceiro império que governou o planeta, né? Segundo a profecia bíblica. Só que viria
um outro império. Pode passar, Ciro, ó. Agora, Daniel, agora mostra para ele assim, ó. O quarto reino de Nabucodonosor será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Olha só que interessante isso aqui. Então, o quarto império era o que? As pernas de ferro da estátua. Pode passar, Ciro. As pernas de ferro da estátua. Ok? Esse quarto império, naturalmente, representa aqui o Império Romano. Isso aqui está na história. Qualquer livro, você pegar a história geral, civilização, você vai encontrar esse império, a sequência deles. Então, Deus deu isso aqui em um sonho ao rei para mostrar o que seria nos últimos dias, como esses impérios viriam decrescendo e chegaria até o final dos tempos. Então, temos aqui Roma, que é representada pelas pernas de ferro da estátua, né? E Roma dominou o mundo até nos dias de Cristo, e não no dia de Jesus, né? E ela governou no ano 168, quando Alexandre morreu, perdeu o governo, né? O Império Grego foi dilacerado depois de um bom tempo, e o Império Romano dominou agora a Grécia e passou a dominar do ano 168 até o ano 476 depois de Cristo. Esse império, para você ter ideia, ele governou cerca de 644 anos, só perdeu o poder no ano 476, como Rômulo Augusto foi deposto por uma daquelas 10 tribos bárbaras que tomou o império naquela época. Então, foi o império que mais durou profeticamente, que foi Roma Imperial, correto? Roma Imperial. Agora, por que as duas pernas de ferro? E por que o ferro? Porque o ferro, os romanos desenvolveram armaduras, espadas feitas de ferro. E por que as duas pernas? Porque Roma, você vai já lá adiante, houve um imperador chamado Constantino. E Constantino, ele, no ano 330, ele transferiu a capital da Itália para Constantinopla. Ele reformou uma cidade lá hoje na Istambul, atual Turquia, né? Istambul. Ele construiu lá, ele reformou aquela cidade e lá ele colocou a capital do Império Romano. Então, por isso que ela está tinha duas pernas de ferro, ou seja, Roma dominou o Ocidente, onde ela vivia, onde ela nasceu, e também o que dominou o Oriente, que hoje é a cidade de Istambul, né, na atual Turquia. Então, que era chamado de Constantinopla, ok? Então, dominava o mundo nos dias de Jesus. Muito bem, vamos ao outro pode passar, Ciro? Olha só. Aí ele fala assim, ó, Daniel, quanto ao que dos pés dos dedos, em par de ferro, em par de barro, o oleiro, será isso um reino dividido. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele viu os pés em parte de ferro e em parte de barro. Será um reino dividido, correto? Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois, visto que o ferro misturado com barro, de louro, pode passar. Como os dedos dos pés da estátua eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte, e por outro será o quê? Será frágil. Quanto ao que viste do ferro, misturado com barro de lodo, olha só, misturar-se-ão mediante o quê? Casamento, algumas tradições assim, semente humana, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro, né? Ou seja, as nações foram divididas do Império Romano e eu tentar novamente unificar para formar uma nação, como era antigamente. Só que esse sucesso, essas intenções fracassaram. Tá? Pode passar, Ciro? Aqui, ó. Então, o que representava os pés da estátua? Representava as nações da Europa ocidental que nós temos hoje, certo? Então, aqui, ó, os pés de ferro e de barro, nações fortes e nações fracas. Então, do ano 476, quando foi dividido, essas nações vão continuar até a volta do Senhor Jesus Cristo a essa terra, né? Você vê nações fortes e nações fracas. Os 10 dedos da estátua estão representando as nações da Europa, nas quais o império foi dividido no ano 476, quando Rômulo Augusto perdeu o poder, foi deposto, e as 10 tribos bárbaras que já estavam eliminando o império há muito tempo, elas conseguiram invadir Roma, e tirar
o poder dos imperadores e ali agora dividiu a nação em 10 partes, ok? Mais um toque, Ciro, vamos adiante. Ok. Olha o que aconteceu. A Bíblia diz que eles iam tentar ligar o barro com o ferro e iam tentar unificar novamente para unir a Europa e formar um único império novamente, como era antigamente. Só que os esforços deles fracassaram. Por quê? Olha aqui, diz aqui, ó. Entre 1850 e 1914, repetidos foram os casamentos entre as famílias. Você sabe, casava o rei da Áustria com o rei da Suíça, a rainha, a princesa da Alemanha com a da França. Por que fizeram isso? Esse casamento para unir novamente e formar um único império. Vai passar assim, um único império. Deixa eu mostrar a vocês aqui 6 tentativas notáveis e tentaram fazer para unificar a Europa em um único poder. E não conseguiram. E não vão conseguir. Né? E teve a 7ª tentativa, vou dizer para vocês qual foi e não deu certo até hoje. Ó, primeiro, diz que 6 notáveis governantes tentaram em vão unir a Europa para formar um único império. Não deu certo. Primeiro, foi Carlos Magno, no século VIII. Ele tentou unificar a Europa sob o seu comando e não deu certo. Carlos V da Espanha, está no século XVI também, tentou, não conseguiu. Luís XIV da França, está no século XVI também, tentou, não conseguiu. Napoleão Bonaparte da França, não foi chamado o cônsul ditador no século XIX, tentou unificar a Europa, sendo ele como comandante, não conseguiu, fracassou. Kaiser Wilhelm da Alemanha, no século XX, tentou também unificar a Europa, sob o seu comando não deu certo. E o último quem foi? Adolf Hitler, da Alemanha, no século XX também, que tentou unificar a Europa e não deu certo. E vou dizer a vocês, houve uma outra tentativa. Quando criaram, aos 10, 15, 12 anos, não sei, não lembro mais, o euro, eles tentaram fazer uma moeda única. Você vê que não deu muito certo. Você vê que a Inglaterra já saiu do bloco europeu, então os países querem sair também. Por quê? Não deu certo. Ó, pode passar, Ciro? Porque fracassaram todos os esforços feitos no passado para unificar a Europa. Por quê? Daniel 2:43 tem a resposta. Tá? Deus disse, ó, não se ligarão um ao outro. E assim, pode passar assim, se cumprir. Gente, há mais de 1.500 anos estamos num período correspondente aos pés de barro e de ferro. E o que acontecerá a seguir? Né? Estamos no final. Ó. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Pode passar? Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mão, e esta pedra esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Geralmente, quando alguém faz uma estátua e coloca ela no pedestal de cimento, ela fica bem firme ali, né? Bem firme. Se eu tivesse jogado uma pedra, eu jogaria onde? Eu jogaria nas pernas. Na cabeça não, porque ia derrubar só uma parte, mas jogar nas pernas. Por que não jogar nos pés? Porque os pés estão firmes, ele não ia derrubar o pé. Não ia derrubar a estátua. Só que essa pedra, ela veio do céu, sem auxílio de mão, e bateu exatamente nos pés da estátua. E quando ela bate nos pés da estátua, ela esmiuça o barro, o ferro, o cobre, a prata e o ouro. Certo? Vai passar, Ciro? Então, essa pedra cortada sem mãos, o que representa? O grande reino de Deus. A volta de Jesus a essa terra. Certo? Aqui, pode passar, Ciro? Aí estão os detalhes da profecia que foram cumpridos com exatidão, gente. Olha só. Babilônia, cabeça de ouro, ano 605 a 539. Média Pérsia, de Ciro e Dario, do ano 539 ao ano 331. A Grécia de Alexandre, do ano 331 até o ano 168 a.C. Roma Imperial surge do cenário, tirando a Grécia de Roma de circulação e passa a governar do ano 168 até o ano 476
depois de Cristo, ela é desfeito seu império, e aí vem as tribos bárbaras, minam o Império Romano e forma a Europa Ocidental, que vai do ano 476 até a volta de Jesus, não sabemos quando. Então, a parte que falta também vai se cumprir com exatidão. Ó, Jesus, pode passar, Ciro, ele veio como homem de dores, não foi? E ele virá novamente como o quê? Senhor dos senhores e rei dos reis. Pode passar? O último slide diz assim, ó, você deseja fazer parte, planos para se tornar subir desse reino? Amém. Ok. Pode botar na tela aí, Alcino. Abre o pessoal para quiser comentar, perguntar. Esse foi o estudo de hoje. A profecia, ela vai se ampliando, certo? Vai se ampliando. Então, Deus deu esse sonho ao rei Nabucodonosor, mostrando ao rei o que ia acontecer nos últimos dias. Se você pegar o capítulo 3 de Daniel, você vai encontrar ali, ó, o rei agora, depois dessa visão que ele teve, ele agradeceu a Deus, falou assim, ó, o Deus de vocês é o Deus que revela os mistérios. Então, ele agradeceu a Deus e deu dádios a Daniel pelo que tinha feito, né? Só que o seguinte, com o passar do tempo, ele passou a duvidar do que Deus havia dito. Se você pegar o capítulo 3 de Daniel, você vai ver a estátua de ouro. Não vou contar a história aqui não, porque é um pouco longa. Mas ele agora, pensando nele assim, não, eu acho que esse negócio tem uma coisa errada aí. A minha estátua vai ser só, meu reino vai ser só a cabeça, não vai ser todo. Não vai passar, não. Foi o que ele fez. Ele mandou construir uma estátua, toda de ouro, e colocou lá na plancha de dura lá. Aí, para que as pessoas viessem o quê? Adorar a estátua, porque o rei não ia passar. E assim fez. Você, no capítulo 6, você vai encontrar lá, toda de ouro, ou seja, não de metais separados. Só que ele estava enganado. A profecia se cumpriu à risca. Então, Nabucodonosor perdeu o seu império e veio o Império Medo-Persa e dominou. Depois veio a Grécia, depois veio Roma pagã, depois veio as nações da Europa, dali que surgiu o anticristo, que vamos estudar aqui no quarto estudo. Dali surgiu a besta que sobe do mar, dali surgiu o chifre pequeno, né? E dali surgiu a besta que sobe da terra. É por isso que eu falei para vocês assim, ó, vamos começar lá de trás para a gente ter uma ideia do livro do Apocalipse, ok? Então, amanhã, vamos estudar aqui um assunto muito importante. Eu anotei aqui para vocês, o dever de casa é o seguinte, vocês vão estudar, vai no dicionário procurar as palavras amanhã, eu vou perguntar, vocês vão me responder, certo? Porque tenho aqui um bloco eu coloquei tudo no dicionário, e botei tudo no PowerPoint para ele poder não perder tempo lendo. Mas vocês já podem pesquisar. 5 palavras para amanhã. Diadema, depois vou botar no grupo aí, viu? Diadema, pagão, mês, mitra e arianismo. É o estudo de amanhã sobre isso aí. E sexta-feira, a gente vai estudar Daniel capítulo 7, que é a continuação de Daniel capítulo 8, ou seja, Deus vai abrir um leque, ampliar mais o conhecimento sobre essas nações, o que aconteceu, como surgiu o anticristo. Ok? Muito bem, esse foi o estudo de hoje. Aberto aí a pergunta, quem quiser perguntar, se vocês compreenderam, está com vocês agora aí. Ficou entendido? Deus. Sim, Valdo, obrigado, viu? Eu queria falar de um ponto aqui que me chamou a atenção, quando a gente Sim, estava falando sobre Daniel, né? sim, E a gente vê que desde o Antigo Testamento, milhares de anos atrás, Deus vem o tempo todo, inclusive até hoje, sim, nos dando sinais do seu poder, da sua magnificência, da sua onisciência. Então ali fala qual é o ser humano que poderia revelar o sonho do rei ou de qualquer outro. Ninguém é sim. capaz disso. Não tem, Somente, não existe, né? somente Então, na mente aquele da que é pessoa. onisciente, exato. É, Somente aquele que sabe de todas as coisas pode fazer uma coisa dessa, né? revelar o Então eu futuro, queria né? aproveitar
essa passagem para refletir que Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o que nós pensamos, ele sabe o que nós sonhamos, ele sabe o que nós desejamos, ele conhece o nosso coração profundamente, mais do que nós mesmos. Isso mesmo, né? E isso também, essa passagem também de Daniel nos prova que ele nos ouve e que ele nos atenda, que ele nos atende. Quando Daniel ora a Deus para que o sonho do rei fosse revelado, ele também convida os seus amigos para orar e interceder Isso, por ele. isso. E Deus revela o sonho do rei a Daniel. Isso também nos ensina uma coisa muito importante: o poder da oração e o poder da intercessão. Então, quando nós nos unimos para orar por alguém ou para interceder por algo, a gente pode ter certeza que ele está nos ouvindo. A gente pode Com ter certeza. certeza que ele nos atende, que ele nos ama, que ele conhece as nossas necessidades. Então, tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento, e quanto nos dias de hoje, mesmo fora da Bíblia, Deus nos dá sinais e provas de que Ele nos conhece, de que Ele nos ama, de que Ele estará conosco. E para ter acesso a todas essas coisas, nós só precisamos crer nele como o único Deus, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipotente, somente Ele e o teu filho e seu filho amado Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Basta nós Amém. crermos e nos relacionarmos e buscarmos a Ele, que esses milagres e maravilhas acontecerão também na nossa vida, né? Com Partindo ali certeza. da salvação, né? A salvação, não só a salvação da alma, mas a salvação das nossas angústias, a salvação dos nossos temores, a salvação das nossas aflições no dia a dia. Então, esse capítulo de Daniel, maravilhoso, muito lindo, assim. Muito bom, né? Muito bom. Muito bom. Ele também nos ensina isso, né? Daniel poderia ter perdido a vida e Isso. muitos outros. E mais uma lição também, né? Você vê que Deus faz concede esse milagre através de Daniel, e dessa forma, Deus poupa a vida de muitos De ali, todos. Exatamente. É. porque todos Misericórdia, seriam né? mortos pelo rei. Exatamente. Então, é isso que eu gostaria de E passar. você sabe que as coisas não estão pior no planeta ainda, apesar que o mundo jaz no maligno, é porque Deus tem o seu povo aqui na Terra. E se não fosse o seu povo, isso aqui já seria totalmente entregue ao inimigo, né? Então, por causa do seu povo, Deus não permite que muitas coisas não aconteçam por causa do povo aqui na Terra. Então, a gente entende que Deus está no comando de todas as coisas ainda. Ele controla esse planeta, né? Apesar de que o mundo jaz no maligno, mas ele está no comando de todas as coisas. Tudo vai acontecer segundo o seu querer e a sua vontade. Mas alguém? Neide? E aí, Neide? Oi, tudo bom? Eu achei muito forte, lindo e endosso as palavras do Jamie, que é muito taxativo nesse episódio, nesse capítulo 2 de Daniel. Foi Daniel saber que ele sozinho não poderia fazer nada. É tanto que na humildade dele ele chamou, Os né, os companheiros, né? amigos dele para Isso. ajudá-lo, né, em oração para poder interpretar o sonho do rei. Então, eu fico assim, eu fiquei apaixonada por esse. Outroras, há muitos anos atrás, eu já tinha lido, mas já tinha, não estava nem trazendo à memória essa história tão bela e tão mágica. Como é bom, né? A gente vai relembrar as coisas, né? É, é isso aí. Então, hoje me dignificou, me alegrou, saiu do meu coração Amém. ver Amém. que nós, sozinhos, nós não conseguimos. E nós temos que ter hoje, no nosso dia atual,
os conselheiros, né? Temos que ter os nossos amigos verdadeiros para podermos prosseguir nessa jornada que é passar pela porta estreita, que a gente vai ver lá, né, Salles? O que É. mais também me, me deixou assim extasiada, eu fiquei muito alegre e satisfeita em saber que Sadraque, Mesaque e Abednego não se rendeu à estátua que o rei mandou que adorasse. Que a conta, né, a gente vai falar também, né, Salles e Ciro, enfim, todos aqui da bancada, que Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado lá na fornalha e nem o fiozinho de cabelo dele foi Ah, queimado. Aqueles que fé, né? levaram, é, Não, não e se glória a venderam, né, Deus, Deise? Não se venderam, né? eu estou apaixonada por essa palavra real, verdadeira. Amém. E, e glória a Deus por você aqui, glória a Deus pela abertura que o Fábio deu para nós estarmos aqui para aprendermos e pegar a nossa fé e não só guardar ela, mas exercer ela como soldados valentes, guerreiros valentes do Todo-Poderoso que está E ensinar acima de e pegar e ensinar também, porque eu não posso pegar e ficar para mim sim, só. Eu preciso explicar às não, pessoas, à medida que eu vou ah, conhecendo, eu vou explicando, porque tem muita gente aí equivocada em muitas coisas, sem conhecimento, e o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Então, cabe a gente aprender e ensinar, não ser como uma morta, né? Que só recebe água, não dá mais nada a ninguém. Então, a nossa função é essa verdade. aí, certo? Obrigada, muito Mais alguém quer obrigada. comentar alguma coisa aí? Eu quero falar um pouco, quero falar um pouquinho, né? Isso aí, irmãos, é um exemplo que Deus nos dá para que a gente possa continuar e ser ousado dentro da palavra de Deus, porque Deus nos dá autoridade para isso. E a gente percebe aí que Daniel, ele foi ousado. Ele tomou para si a frente e foi lá falar com o rei, pediu um tempo, entendeu? Ele tomou uma posição. E eu sei que ele foi lá em nome de Deus. E com a ajuda de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele foi, né? Orou e Deus revelou o sonho. Isso é mais incrível, né? Que nem o rei lembrava o que ele tinha sonhado. Ele ficou tão É, perturbado que ele queria. O sonho perturbou ele tanto, pesadelo, que ele queria lembrar e não conseguia. E aquilo foi uma. Né? Você vê que Deus é tão poderoso que ele fez. Falou com Daniel o que o rei tinha sonhado. Daniel revelou o sonho do rei e o que significava o sonho. Né? Então, isso serve de exemplo para todos nós cristãos que temos que fazer o ID, temos que ter coragem e ir adiante em nome de Jesus. Ele nos dá amém. toda a autoridade. Ele mesmo falou: em Amém. meu nome Amém. farei obras maiores, fará, né? Depende da gente, né? Toda- Depende da gente, né? Exatamente. Se Nós temos que ir em deixar, frente. se deixar ser usado por ele, com certeza vamos fazer obras muito grandes aqui. Depende Com da gente. certeza, né? Né? Com certeza. Eu estava aqui agora há pouco anotando aqui, né? A primeira alma que eu ganhei para Jesus esse ano foi ontem. Sim. Fui na casa de recuperação levar a palavra e lá tinha um rapaz. E há umas 10 semanas eu tenho percebido que ele é o primeiro que sai. Termino de pregar e ele sai, vira as costas. E eu sempre falo: ó, você não sai daqui sem dar um abraço no seu irmão. E ele sai, vira as costas e vai embora. Eu falei assim: rapaz, ele está revoltado, ele está. Mas quando foi ontem, o menino se derreteu. Chorou, pediu perdão e aceitou Jesus e contou a história dele e se quebrantou mesmo diante de Deus. E eu fiquei muito feliz. Então, Amém. amados, nós temos que ser o atalaia. Deus nos colocou no mundo para ser o atalaia. Nós temos que fazer a nossa parte. Deus nos dá Amém. todo o poder, toda a autoridade no nome dele para a gente ir em frente. Amém? Eu agradeço a Amém. oportunidade em nome de Jesus. Amém. Meu Deus. Maravilha.
que me chamou a atenção aqui nesse capítulo, você tinha falado do capítulo do Daniel 2 para a gente estudar como lição de casa aí, mas não dava para não ler o 1, né? É, E o que me chamou a atenção aqui no 1 é a obediência e a obstinação, a dedicação de Daniel, né, em relação a Deus, né? isso. Então, mesmo aqui sendo oferecido para ele aqui os melhores pratos, os melhores vinhos, né? Ele Ele não não quis, deixou né? se misturar, ele não deixou ser influenciado, né, pelos prazeres do mundo, né? Ele continuou obediente, ele preferiu se reservar para que ele não fosse infectado, né, pelo mundo, né? Que ele pudesse manter a comunhão dele. Porque você imagina, você poder ter uma comunhão com Deus ao nível que ele revela tamanhos detalhes aqui, é muito profundo o relacionamento que Daniel tinha ali com Deus, né? Muito, E muito. isso a gente sabe que vem através de jejum, vem através de sacrifícios, vem através, né, de dedicação realmente, né? Então, e aí fala, né, os quatro, até fala que os quatro sem nenhum defeito, né? Então, imagina a profundidade, né, a dedicação que eles tinham, o relacionamento que eles tinham, a comunhão com Deus ali, para poder, né? Então, assim, Daniel orava 3 vezes por dia, 3 vezes. você percebe, assim, as tentações, né? Vindo né, para a gente e a gente se mantendo forte, né, fortalecido, resistindo, né, às tentações, para que a gente realmente não se desvie, não se perca ao longo da caminhada, né? Isso eu acho que traz um grande ensinamento para a gente também nos dias de hoje, né? A gente poder manter a nossa comunhão com Deus ali, e ela exige sacrifícios, né? Ela exige, né, o que a gente vem na nossa caminhada aprendendo o tempo todo, né? A importância de fazer o jejum, a importância de estar ali fazendo nossas orações, né? A importância de estar estudando a palavra, né? A dedicação. E imagino que a gente, perto de Daniel, meu Deus, né? Um bebezinho, né? Você vê que Daniel, ele foi ali tentado a comer as iguarias, aquelas porcarias que o rei comia. Aí ele, não, me dá só legume a comer e água a beber. Meu corpo é o templo do Espírito Santo, eu não posso me contaminar com porcaria. Porque Deus, ele fala conosco através da mente, né? Então, se o meu corpo for são, a minha mente vai ser o quê? Sã. Então, ele sabia, ele respeitava a lei da saúde, que veio dos seus antepassados. Então, ó, quando no final dos dias, os 10 dias, não foi? Por lá olhar, a aparência deles era muito melhor do que os outros, que comiam as iguarias do rei. Então, nós somos o que nós comemos, né? Deus sabe todas as coisas. continuou praticando a humildade, né? Continuou, ele É, poderia ter caído na vaidade ali, se pois desviado, né? é. Mas ele se manteve humilde, né? Tá vendo? Ok, gente. Eu preciso abrir o comércio agora. Hoje eu vou abrir mais cedo, né? 8h26, vamos abrir 8h40, o pessoal está só ligando para mim aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu li no grupo aí uma pessoa que está com câncer, né? Esqueci o nome dela agora, me passou. Ela está lá no hospital, né? Internada, é mãe solo, e pediu ajuda aí, né? Não só as orações, como também financeira. Eu até vou compartilhar com as pessoas aqui. Eu não lembro o nome dela, né? Mas a gente vai orar. A gente quer encerrar esse devocional orando pelo estudo, naturalmente, e orar por ela também, para que Deus possa abençoar ela, abençoar os médicos que estão nesse tratamento dela ali, né? E a gente vai tentar compartilhar e ver se a gente consegue arrumar alguma ajuda, né, para essa pessoa aí. Eu não sei o nome dela, acabei esquecendo. Ednária é o nome dela, né? Ednária? Ednaira, isso. Ednaia, ok. Eu não sei se ela está nos Ednaira. ouvindo agora, né? Mas vamos orar, né? Vamos pedir a bênção a Deus por ela, para o seu tratamento, né? E vamos ver se a gente consegue. Eu vou espalhar com o pessoal aqui, esse pessoal também dá uma ajuda financeira para ela, porque não é fácil, não, né? Ainda mais em terra estranha. Vamos orar, gente? Vamos lá. Eu queria pedir oração por Sim. uma pessoa muito, muito querida aqui. O nome dela é Beth. E essa garota, ela já havia perdido o pai alguns anos atrás e recentemente Uhum. ela perdeu a mãe. E é uma pessoa que ela está hoje sozinha no mundo e Deus, numa cidade distante, completamente longe de toda a família. E mesmo que ela voltasse para o Brasil, ela não tem
ninguém tão próximo assim para ajudá-la, sabe? Ela é nova e eu queria pedir oração por ela, para que Deus ilumine os caminhos dela, abra as portas para ela e, além disso, também que Deus fale ao coração dela e que ela possa se aproximar dele e, e que ela possa enxergar Cristo e ter a sua vida transformada. Então, se puderem adicionar essa questão na oração, eu, Como é o nome dela? Beth, ela precisa. Beth. Ok. Isso, Ela mora nos Estados Unidos também, com vocês aí? Mora nos Estados Unidos também? Ela? na Austrália. Austrália. Ok. Vou colocar o nome dela aqui para a gente poder levar para o grupo de oração hoje com o pessoal lá. Ok? Meu Deus, obrigado. Obrigado aí, meu irmão. Obrigado a vocês. Podemos orar? Vamos lá, né? Grande Deus, eterno Pai, Criador do universo, louvado seja o teu nome, agradecido no céu e na terra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos acordou nesta manhã. E o Senhor nos deu vida para que nós pudéssemos, nesse momento, estudar e escutar a tua palavra. Temos um dia diante de nós que não conhecemos, por isso quero entregar em tuas mãos a nossa vida. Também é especial pelas pessoas que estão estudando a tua palavra aqui nesse dia. Que o teu Espírito Santo possa abrir a mente de cada um, para que eles possam compreender as tuas verdades. Também é especial quero te pedir por essa jovem de Edneia, como também por Beth. O Senhor sabe da luta que elas estão enfrentando aí, fora, longe do país delas. E nós queremos entregar em tuas mãos a vida delas. Edmeia, a sua enfermidade aqui na hospital, o Senhor possa derramar o bálsamo sobre a vida dela. E sobre Beth, que ela possa também receber do Senhor orientação, né? E bênçãos sobre a vida de cada uma. Nos dê a tua bênção neste dia. Cuida de nós e amanhã nos dê vida para que possamos estar juntos novamente, para mais uma vez abrir a tua palavra e estudá-la. Te damos graças, com o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Não é sobre ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.